Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Adriana, da Igreja da Família Amor de Cristo. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir uma mensagem que eu tenho a certeza que vai impactar a vida de vocês. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, dá um like, compartilhe, ative o sininho, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe todos vocês. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, Se neste sangue lavados, mais alvos que a neve serei. alvos mais que a neve, Algo mais que a neve, algo mais que a se neve. nesse sangue, Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Bom dia, amados! Quem está feliz, diga ô glória! Podem tomar os seus assentos, daqui a pouquinho nós vamos orar mais, buscar mais, louvar mais a presença de Deus. Mas eu gostaria de que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 17, é o início da nossa mensagem de hoje. Lucas 17, Mateus, Marcos, Lucas. Eu quero falar com você, hoje é a nossa última Santa Ceia do ano. E eu quero chamar a sua atenção para algo que precisa urgentemente ser feito por nós. Nós vamos falar sobre a gratidão. Lucas 17, capítulo 12 em diante diz: E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Repita comigo, leprosos. Naquela época, a lepra, hoje chamada de hanseníase, era uma doença incurável, altamente contagiosa, altamente transmissível. A lepra naquela época era associada a uma maldição. Miriam ficou leprosa quando se insubordinou contra Moisés. A Bíblia fala que o rei Uzias se tornou leproso até o dia da sua morte, porque se insubordinou contra o sacerdote. Então a lepra, ela era associada a uma maldição. E as pessoas, elas ficavam leprosas, elas iam morar em cidades isoladas, em cidades separadas, elas não podiam ter um convívio social, elas não podiam mais se relacionar com a sua família, com os seus parentes. Elas ficavam encarceradas, encerradas em uma cidade de leprosos. E a Bíblia diz que esses homens, eles estavam então leprosos. Hoje, a lepra é uma doença tratável, Porém, o que mais acomete o ser humano hoje não é a lepra na pele e nos nervos, mas é a lepra no coração. Hoje, o inimigo a todo momento tenta leprar o nosso coração, tenta deixar o nosso coração ferido pela lepra. Assim como a lepra fere a pele, fere os nervos, Satanás tenta ferir o nosso coração com a lepra da mágoa, do ressentimento de alguém. É a lepra de um orgulho, como Uzias, como Miriam, de achar que poderiam se indignar contra algo que Deus tinha colocado. Às vezes é a lepra de uma revolta, de uma tristeza, de um passado que insiste em grudar no nosso coração, que insiste em permanecer no nosso coração. É a lepra da incredulidade, da dúvida, da murmuração. Então, o nosso coração não pode se leprar. Satanás, ele quer leprar o nosso coração, quer adoecer o nosso coração. Então eles estavam leprosos. E a Bíblia diz que eles pararam longe. Olha só, eles pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Eles cumpriam parte da lei ali. Eles não podiam se aproximar das pessoas.
Interessante notar que aqueles homens, eles não só conheciam a lei, como também conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus, foram até Jesus e também conheciam a lei. Às vezes, as pessoas que conhecem a palavra, a lei, também se tornam leprosas. Se tornam leprosas quando permitem-se se ofender, se tornam leprosas quando permitem-se se magoar, se tornam leprosas quando insistem em lembrar de um passado, sendo que a Bíblia fala para olhar adiante. Se tornam leprosas quando murmuram, quando se revoltam, quando se orgulham, quando se enchem de si mesmas. Então, aqueles homens conheciam, mas mesmo assim, os maus sentimentos, as más emoções, às vezes tentam dominar o coração de quem conhece a Deus. A palavra emoção, ela quer dizer movimento. Porque a pessoa que está em constante emoção, ela se movimenta. Por que o inimigo ele procura colocar uma lepra nas nossas emoções? Para que você se movimente contra a presença de Deus. Mas as nossas emoções, elas têm que nos movimentar para Deus. Quando você está chateado, você tem que ir para Deus. Quando você sofre por algo, você tem que ir para Deus e não contra Deus. Quando você sente medo, você tem que ir para Deus e não contra Deus. Quando você duvida, você tem que ir para Deus e não contra Deus. Então as nossas emoções têm que nos movimentar para Deus, para um Deus que cura, para um Deus que trata, para um Deus que restaura, para um Deus que está em um relacionamento conosco. Então eles foram até Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 14: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então olha só que coisa mais magnífica que eu quero chamar a sua atenção. Jesus não disse para eles assim: vá, vocês estão curados, recebam a cura agora. E aí eles ficaram curados imediatamente. Não. Jesus ele disse: vocês vão, e no caminho, quando vocês se apresentarem ao sacerdote para cumprir a lei, vocês vão ver o milagre. O que eu quero dizer é que existem milagres que acontecem imediatamente, mas existem promessas que você precisa passar por um caminho. Você precisa passar por um propósito para chegar no seu milagre, na sua promessa. Há milagres que são imediatos, mas outros nós precisamos passar por um processo. E o processo é o caminho. É no caminho onde você persevera e diz: eu creio que a minha casa vai mudar, eu creio que a minha família vai mudar, eu creio que a minha saúde vai mudar, eu creio que o meu coração vai mudar, eu creio que o meu casamento vai mudar, eu creio que o meu sonho vai se realizar, eu creio que Deus está comigo nesse propósito. Diga: Deus está comigo nesse propósito. Deus está comigo no seu caminho, está comigo no meu caminho. Ele está com você. Ele diz: vai pelo caminho. Eu estou com você, é no caminho que o seu milagre vai chegar. Diga: vai chegar. Então, eles indo no caminho, a Bíblia diz no versículo de número 14 que eles ficaram limpos. Olha que lindo. Versículo de número 15: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Diga: um deles. Então eram 10 leprosos, mas a Bíblia diz que um deles voltou. Eu vou dizer uma coisa para você: uma das piores doenças e lepras que existem na humanidade é a ingratidão. Jesus curou 10 leprosos que estavam fora do convívio social. Eles, entre aspas, não eram ninguém para aquela sociedade. As pessoas tinham medo de ficarem leprosas quando se aproximavam deles. As pessoas tinham medo deles, eles eram excluídos. Mas apenas um voltou. O que demonstra que 9 continuavam com uma lepra da ingratidão no coração. Só um foi curado da lepra do coração. Só um foi grato. E eu quero chamar a atenção aqui para você, que a ingratidão, ela tem no mínimo 3 características. A Bíblia diz no versículo de número 15: e um deles, vendo que estava são. Quando ele foi curado, aquele que estava grato, ele viu que estava curado.
A pessoa que é grata, ela enxerga aquilo que Deus faz. A pessoa que é grata, ela enxerga aquilo que você faz por ela. A pessoa que é grata, ela consegue enxergar. Agora, a pessoa que é ingrata, ela não consegue enxergar o que Deus faz por ela, porque para ela, ela enxerga o que Deus ainda não fez. Ela não consegue enxergar o que Deus já fez, mas ela enxerga aquilo que precisa fazer. Ela nunca está contente. Ela não consegue enxergar o que Deus já fez. A pessoa que é ingrata não consegue enxergar aquilo que você já fez por ela, aquilo que você já ajudou ela. Então, ele enxergou. E a Bíblia diz que ele voltou. Ele voltou. O grato sempre volta. O grato, ele retribui para Deus, como nós vimos na mensagem anterior. Ele entrega para Deus, ele retribui. Porque não é obrigação de Deus para o grato abençoá-lo. Então ele vai, ele busca Deus, ele vem à igreja, ele se entrega para Deus, porque ele só quer retribuir aquilo que Deus já fez. Diga: retribuir, eu quero retribuir aquilo que Deus já te fez. Quando a pessoa é grata a você, ela tenta retribuir aquilo que um dia você já fez por ela. Agora o ingrato não. O ingrato, ele sofre de amnésia. Ele não lembra daquilo que Deus fez, ele não lembra daquilo que você já fez. Ele se esquece. Afinal, não passa da obrigação a ajudar. Então, o ingrato, ele não volta. E por fim, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. O grato tem voz. O ingrato se cala. O ingrato se cala. Ou nem sempre se cala. Às vezes apenas diminui a sua voz. Ele tem vergonha de agradecer a Deus. Ele tem vergonha de mostrar publicamente que ele é de Deus. Ele tem vergonha de falar com você, por você ser de Deus. Tudo é feito no oculto. Então o ingrato, ele não vê, ele não volta e ele não fala. Que possamos ser gratos. Que possamos ser gratos, queridos. Hoje é a última Santa Ceia do ano. Que o nosso coração seja grato a Deus. E a Bíblia diz então no versículo de número 16: e caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Repita comigo: samaritano. Os samaritanos eram brigados com os judeus. Eles viviam de mal, como diz aí as crianças. Eles eram brigados. Então você queria xingar alguém, você chamava a pessoa de samaritana. E mesmo eles sendo brigados, Jesus era judeu. O samaritano foi até Jesus e agradeceu. E às vezes a pessoa que não conhece a Deus, ela consegue ser mais grata do que quem conhece. Então o samaritano voltou. E a Bíblia diz no versículo 17: e respondendo Jesus disse-lhe: não foram os 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Aquela ingratidão, ela chamou a atenção de Jesus. Ela chamou. Ah, queridos, Deus, ele conhece quando o nosso coração é grato. Ele conhece quando o nosso coração não é. Que possamos ser gratos a Deus por tudo que ele fez até hoje no ano de 2022. Que possamos ser gratos pelas pessoas que ele colocou na nossa vida, no nosso caminho. Que possamos ser gratos, porque isso chama a atenção de Jesus. E o versículo de número 19 diz: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, 10 foram curados, mas um só se salvou. Hoje eu quero estar no grupo daqueles que são gratos, daqueles que se salvam, daqueles que têm o coração curado, que não vivem pegando as coisas do passado, mexilhando sentimentos. Diga: eu quero estar no grupo dos salvos, dos gratos. E o que Jesus fez com a ingratidão daquelas pessoas? Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes. O que Jesus fez diante da ingratidão? Continuou ensinando. Continuou tocando a vida, meu querido. Quando alguém for ingrato com você, continue sendo grato a Deus. Continue fazendo a sua parte. Não deixe que a ingratidão dos outros mude o seu propósito aqui na terra. Você tem um propósito, você tem uma missão. O ingrato não pode mudar você. O nosso problema é que às vezes nós queremos exigir que as pessoas sejam gratas, mas o ingrato às vezes não será grato. Existiu nos tempos de Cristo, vai existir nos nossos. Sempre haverá. Mas nós
cabe a nós fazer parte dos grupos dos gratos. Amém. Essa é a palavra que Deus ele queria que eu te falasse hoje. Seja grato, faça parte do grupo dos gratos. Continue agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Enxergue aquilo que Ele já fez na sua vida. Volte-se para Ele. Volte-se, fale publicamente o quanto você agradece. Seja grato às pessoas que Ele colocou no seu caminho. E quanto aos ingratos, continue sendo grato. Jesus não mudou o coração e o propósito dele por causa dos ingratos. Ele continua a missão. Ele continuou fazendo aquilo. Que você possa continuar o seu caminho, o seu propósito. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você sempre vai estar numa posição de ajudar os outros, porque você é uma pessoa grata. Você é uma pessoa grata. E Deus, Ele vai colocar você sempre para ajudar as pessoas. Seja grato a Deus. Agradeça. Agradeça por aquilo que Ele já fez nesse ano, aquilo que Ele fará ainda. Oh, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, por estarmos aqui, pela sua bondade. Oh, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais uma mensagem. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero fazer um convite especial. Temos reuniões aqui na nossa igreja toda quinta-feira, às 9 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco. Aqui está o endereço. Nós esperamos por vocês, em nome de Jesus.